Eu tive a sorte, assim, como repórter, de chegar num momento aqui, porque eu estava, embora criando, eu estava fora do Acre há 17 anos. E eu voltei como correspondente do jornal O Estado de São Paulo em outubro de 1975. E logo eu conheci o João Maia da Silva Filho, que tinha sido indicado como delegado regional da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E a missão dele era criar sindicatos de trabalhadores rurais no Acre. Nessa época não tinha jornais aqui, a não ser o jornal Diário Rio Branco, que a sua linha editorial era a linha ditada pelo governo federal e pelos empresários que chegavam na região. Então não havia reportagem ouvindo seringueiros, fazendo cobertura de outros segmentos que não fossem dos que estavam preocupados em cumprir o projeto da ditadura. A criação dos sindicatos era, assim, algo novo sobre isso. Nessa época havia muita expulsão de famílias dos seringueiros. Os forâneos, os que chegavam de fora, né, para ocupar o Acre, com dinheiro liberado pelo Banco da Amazônia, Banco do Brasil, era muito dinheiro. Então eles chegavam já para desmatar as áreas. Os seringais estavam todos em estado de falência. O próprio Banco da Amazônia tinha interesse que os herdeiros vendessem os seringais para pagar o que devia ao banco. Então, assim, era muito fácil para uma pessoa que chegava de fora, mesmo que fosse um fiscal de renda, apresentasse um projeto de abrir uma fazenda e comprar 200, 300, 500 mil hectares de floresta. Teve gente aqui que chegou a comprar ou ter a promessa de compra de 2 milhões de hectares. Os seringueiros estavam nessa época sem patrão, abandonados nos seringais, vivendo de pequeno roçado, algumas criações, galinha, porco, e venha vender na feira da cidade alguma coisa. Mas tudo muito precário, uma renda muito pequena. E não tinha nenhum sinal de plano de criação de renda específico para o seringueiro, que levasse em conta o seu aprendizado, a sua experiência de vida. Eles eram considerados pessoas não aptas a desenvolver o Estado, a trabalhar pelo projeto do Estado. Poderia ser até uma forma de atrapalhar isso. E eles não tinham noção de direito, nenhum direito. Não tinham carteira assinada, carteira de identidade, não tinham carteira de trabalho. Não era uma categoria aceita pelo poder federal. Então, quando foram criados os sindicatos, eles se baseavam num documento criado pela própria ditadura, pelo Castelo Branco, que era o Estatuto da Terra. Nesse Estatuto da Terra tinha um item que dizia assim: se a pessoa, o trabalhador, está numa terra há 1 ano e 1 dia, ele não é invasor, ele precisa ser indenizado pelo que ele tem nessa terra dele. Essa terra tem que ser medida e indenizada. E esse é um direito dele. Então, se alguém quiser expulsá-lo com sua família, ele pode até reagir, até armado. Então, essa lição, ela espalhou na floresta. Os seringueiros se sentiram muito encorajados ao enfrentamento. O conflito era toda hora, conflito era todo dia. Eu saía de casa, eu tropeçava no conflito na primeira esquina. Pessoas, crianças, mulheres que já foram expulsas e que estavam procurando alguma forma de abrigo, alguma maneira de encontrar um barraco na periferia da cidade para dormir com as crianças e tal. Era assim que estava o Acre. O Acre fedia a pólvora nessa época. As pessoas
assim como não falavam, não acreditavam que existia índios, não acreditava que as famílias estavam sendo expulsas da floresta. E era tudo conivente. Polícia militar, polícia civil, polícia federal, os agentes de justiça, era tudo conivente. Só uma coisa valia aqui, do Acre nessa época: desenvolver um projeto de pecuária. Todo mundo queria ser fazendeiro. Mas por quê? Porque a maioria não era ouvida por ninguém. Os jornais, os rádios, emissões de rádio. A igreja é que tinha um jornalzinho, que era um boletim católico, né? Nós Irmãos. Dom Moacir Greco tinha cerca de 1000 unidades eclesiais de base que viviam ligadas a ele, né? E ele queria transformar esse boletim num jornal, com essa linha editorial em defesa dos homens da floresta. O jornal Varadouro, ele nasceu mais como um movimento, sabe assim, um grupo que vai fazer um jornal que vai mostrar o conflito para a sociedade. As reuniões eram feitas na minha casa. Consegui o primeiro número tirar com o apoio do governador, que eu conhecia da juventude. Ele liberou a gráfica do governo, mas não tinha a mínima ideia de como seria o jornal. Quando o jornal saiu, ele mandou dizer que não ia tirar o segundo número. Aí entramos naquela peregrinação. Tiramos o jornal em Rondônia, Manaus, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Assim, aonde dava, era a imprensa alternativa em todo lugar, né? A gente que fazia contato com a imprensa alternativa. Contamos com muita ajuda do Pasquim. E o Dom Moacir Greco emprestou um dinheiro para nós que dava para tirar 6 edições. Nós não pudemos pagar nessa. Demos o cano nele. O Varadouro, ele nos surpreendeu, porque nós pensamos assim: vamos falar dos índios, né? O Terry pode ajudar. Vamos falar da nossa cultura, dos nossos alimentos, né? Dos nossos hábitos aqui. Como é que se come no seringal, como é que se namora, E vamos apoiar os trabalhadores também da área urbana, né? Rurais e também da área urbana. Desde o primeiro número até o último, nós tratamos da temática indígena. E acompanhar diretamente tudo que for possível do conflito, né? Então, os empates, né? Empate foi uma forma que o Chico Mendes falou, mas todo mundo já tinha falado nas reuniões anteriores. Ele precisa de alguma coisa para empatar o que eles estavam fazendo lá, né? Tem que empatar isso aí. Aí surgiu essa palavra, o empate, que não era nova, uma palavra antiga aqui, para empatar a coisa. Vamos impedir isso. E os primeiros empates surgiram logo com a criação do Sindicato de Brasileiro. O sindicato foi criado em dezembro de 1975, né? E em março de 1976 já estava havendo o primeiro empate. Eu levei empurrão de capataz, de fazenda na cidade. Tinha certos lugares que eu não passava porque eu avistava de longe, eu reconhecia os caras, né? O cara vinha do outro lado da rua, atravessava pro lado da rua para não levar um tropeção, né? E tinha também delegados de polícia que faziam isso. Foi um sucesso o Varadouro, sabe? A gente esperava vender 1000 jornais, vendemos 5000 jornais numa manhã. Aí os outros números a gente já passou a tirar 5000 jornais, a menor tiragem. Chegamos a tirar 2 vezes, chegamos a tirar 7000 jornais, porque a edição acabou e o pessoal queria mais. Mas também a gente mandava jornal para todas as capitais, todas.
Nenhuma capital brasileira ficou sem receber alvoradouro. Toda cidade tinha um jornalzinho, né, da imprensa alternativa. Então, eles pegavam, vendiam para nós e mandavam o dinheiro. Quando a ditadura se estabeleceu, ela afastou o governo do Acre, eleito democraticamente, a primeira eleição democrática do Acre. O professor José Araújo, ele foi tirado do cargo, foi cassado e foi colocado um capitão do exército no lugar dele. Então, a partir do afastamento desse governador, que tinha muita identidade com os seringueiros e era criano também, a situação passou para controle da ditadura e que tinha como projeto prioritário ocupar a Amazônia com a agropecuária. Então, os projetos previam sempre desmatamento de toda a área para depois sair o recurso para a abertura da fazenda. Então é assim, essa estratégia não levava em conta nenhuma proteção da floresta, de confronto direto com o hábito do homem da floresta, né? Ele não desmatava, ele tinha uma intimidade muito forte com a natureza, o seringueiro. O seringueiro, ele tem um conhecimento diferenciado. Ele conhece muito da floresta, ele conhece muito dos bichos, dos animais. O Acre é um estado com uma floresta muito vigorosa, assim, diversa, né? Então ela tem uma riqueza imensa que a ciência está por descobrir. Talvez a grande riqueza que transformaria não só o Acre, mas toda a Amazônia. Até os anos 1960, 80% da população acreana vivia na floresta. Então isso não foi considerado, foi levado em conta. E eu acho que ainda não se tem uma definição sobre o que é melhor para o Acre, ou estendendo a ideia para a Amazônia. O seringueiro, de um modo geral, ele tem um conhecimento da natureza fantástico. Eu fiz umas 2 ou 3 viagens grandes aí pelo interior, pela mata, e chegamos em Chapuri e tivemos que contratar um mateiro, senhor idoso. É impressionante. O doutor em botânica chegou a me dizer durante a viagem que ele estava encabulado com o conhecimento daquele seringueiro, que ele conhecia todas as espécies e ele não errava uma, né? E acrescentava qualidades, né? Propriedades que ele desconhecia. Por exemplo, muitos seringueiros, boa parte dos seringueiros pegam uma árvore de açaí como essa aí, que está aí atrás de ti, e colhe o olho do açaí, lá a parte de cima que ainda não pegou, ainda não fez a crosta e tal, e tosse e tira dele uma água. Essa água é um antiofídico para qualquer tipo de cobra. Eles conhecem mais de 50 tipos de plantas, assim, esmagando a folhinha e dizer para que é, para que serve. Até para malária. O povo do Amapá é o povo das águas. Assim como o povo acreano pode chamar de povo da floresta. Porque ele sabe tudo sobre as águas. Ele tem um professor que eu conheci lá que conversava com os tucunarés. É muito utópico, né, desenvolver esse raciocínio, essa reflexão. Mas também eu acho que é perigoso você ignorar.
para o bem da civilização, da humanidade. Eu temo muito pela Amazônia, de um modo geral. Se a ciência, os políticos, os mandatários, né, continuarem ignorando essa forma de conhecimento que as pessoas que ocupam a região têm, desenvolvem ao longo de séculos. Primeiro com os índios, eles aprendem com os índios muita coisa. Então não pode jogar na lata do lixo esse conhecimento. O Chico Mendes tinha muito disso, conhecia muito. Até assim, eu me lembro de um repórter que perguntou ao Chico: Chico, você acredita nos esses mitos, né, da Amazônia? Você acredita, por exemplo, no Mapinguari? Acredita no Caboclinho da Mata? Na Mãe d'Água? Então, o Chico, do jeito que era muito peculiar dele, ele botava a mão assim na boca, assim meio encabulado, né? Fazia um sorriso assim encabulado e disse assim: olha, as pessoas da cidade, né, muito que têm o conhecimento da cidade, sempre me perguntam isso. E eu fico meio indeciso de responder. Porque, na verdade, eu não sei se eu posso dizer que acredito, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quem não acreditar não conhece a Amazônia. Seringueiros e indígenas sempre tiveram dificuldade de se entender, porque eles se encontraram a partir de meados do século XIX, quando começou a produção de borracha. Então os índios moravam nas áreas onde foram abertos os seringais. E os seringalistas se estabeleceram com sua sede na beira do rio e com as colocações de seringa espalhadas no meio da floresta. Eles atrapalhavam o lucro do seringalista, mas eles representavam uma ameaça aos seringueiros que estavam mais próximos deles, porque estavam ocupando as colocações de seringa dentro da floresta. As famílias de seringueiros tinham muito medo dos índios. E isso sempre existiu. Os seringalistas contrataram bandos de homens armados para invadir as aldeias, matar crianças, mulheres, e, em alguns casos, aprisionar jovens já adultos que podiam ser atrelados à produção de borracha. Na década de 1970, permanecia, de certo modo, a ideia de que os índios não existiam no Acre. Eles estavam fugindo dos brancos, eles tinham saído, se afastado para as cabeceiras dos rios e não representavam mais aquela ameaça. No ano de 1975, um dos governadores eleitos pela ditadura, o professor de História Geraldo Gurgel de Mesquita, ele tinha pertencido nos anos 30 ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, ele tinha, embora fosse um governador da ditadura, na década de 70, ele tinha aquela formação ideológica lá do passado que ainda tinha alguma influência sobre o sentimento dele, né? Então uma das primeiras medidas no governo dele foi solicitar ao presidente da FUNAI, na época, general Smart, que mandasse antropólogos da FUNAI fazer um levantamento para saber onde andavam os índios do Acre e fazer com que eles voltassem às antigas aldeias tomadas pelos seringalistas. E veio para cá, nessa época,
o sertanista José Porfírio de Carvalho, que fundou aqui a ajudância da FUNAI no Acre. E começou a receber os antropólogos. O primeiro deles foi o acreano, recém-formado em Brasília pela UNB, Terry Aquino, que desde então, pelo seu trabalho extenso e dedicado, e muito próximo afetivamente dos índios, passou a ser chamado por ele de Chai Terry. E até hoje é assim como o conhece. Os primeiros a se organizar para voltar à sua aldeia e ocupar a sua aldeia foram os Kaxinawá, hoje mais conhecido pelo seu nome verdadeiro, que é Runicuim. Nessa época era um clima pesado aqui, sabe? Porque os seringais praticamente estavam todos à venda, em todo o estado. Não tinha nenhum seringal sobrevivendo debaixo. Alguns tinham, os seringueiros estavam lá dentro. Outros até, uma boa parte já tinha saído, vendido para outra pessoa que estava tentando se manter como agricultor. Mas assim, todos ocupados, inteiramente ou em parte. A CONTAG deu muita força, porque ela garantia a defesa jurídica. Então parou um pouco a expulsão de famílias sem que ninguém tomasse providência. E aí apareceu a figura do Chico Mendes, que era um jovem seringueiro que sempre muito interessado na educação, na leitura, né? Então ele sempre perguntava ao pai dele, e ele se sentia magoado, ofendido com a maneira como o patrão seringalista explorava a família dele mesmo, né? E dos seus parentes e colegas na floresta. Então ele tinha essa noção clara de direito pelo qual deveria lutar. E na formação, na criação do sindicato de Brasileia, na fronteira com a Bolívia, que foi o segundo sindicato criado, mas foi o mais combativo. Parecia assim que tinha sido o primeiro e mais combativo. Então ele participou da criação desse sindicato e foi nomeado secretário, primeiro secretário. E ele nem era desse município de Brasileia, ele era do município de Chapuri, vizinho. Mas como ele tinha essa visão e sabia ler e escrever, e, aliás, como ele aprendeu a ler e melhor ainda, a interpretar os direitos, as leis, teve a presença de um membro da coluna Prestes, que veio de São Paulo, do outro país todo, chegou na Bolívia, né? E aí a coluna foi desbaratada aqui já na Bolívia, né? E um deles, Euclides Távora, que era membro da coluna Prestes, e que era primo ou sobrinho de um dos capitães da coluna Prestes, o Juarez Távora, que chegou a ser ministro, né? Bom, esse Euclides Távora se escondeu. Quando foi desbaratada a coluna, ele se escondeu na Bolívia. E depois teve uma guerrilha na Bolívia, ele passou para o Acre e tentou sobreviver como seringueiro. Como ele não sabia cortar seringa, ele juntou-se a uma mulher viúva que propôs para ele. Ele fazia o trabalho dela em casa e ela ia cortar seringa. E assim ele aceitou e viveu. Quando o Chico conheceu, ele passou na colocação do pai do Chico, que era próximo, o que a gente chama de próximo aqui é 3, 4, 6 horas de viagem a pé. Ele
viu que o Chico era muito interessado na conversa que ele estava tendo com o pai dele. Aí ele ofereceu para... Perguntou se ele sabia ler e tal, e mais ou menos. Tal. Ofereceu para ensinar ele, se ele pudesse ir lá para a colocação no final de semana. O Chico passou a ir lá e ele abria os jornais velhos que ele tinha, ouvia a rádio Havana de Cuba, a Rádio Nacional de Moscou e a BBC de Londres. Era através desses instrumentos de alfabetização que o Chico aprendeu. E depois ele adoeceu, desapareceu, o Chico não o viu mais. Mas o Chico já tinha uma noção muito clara dos direitos. E quando o sindicato chegou, logo depois, ele estava muito alegre, muito satisfeito de pôr em prática o que o Euclides tinha ensinado para ele. Foi tão interessante que, na criação do Sindicato de Brasileia, ele foi de Chapuri para lá. Não estava nada previsto que ele seria o secretário do sindicato. E a maioria dos seringueiros não sabia preencher a ficha de filiado. Então ele se dispôs a isso. Aí ele passou no pátio da igreja, a igreja de Dom Márcio Grec, igreja católica, foram espalhadas as mesas, tá? E as famílias se sentaram ali, e o Chico ia de mesa em mesa, preenchendo as fichas. E aí ele me chamou a atenção também do João Maia, né? Aí eu jamais... Tu já acompanhaste um pouco aquele rapaz ali, ele está de mesa em mesa. Então. De que ele me chamou a atenção também. Disse, vai lá ver o que é. De repente é um cara contratado aí pelos fazendeiros para fazer algum trabalho aí de investigação, para saber o que é. Aí eu andei acompanhando o Chico umas 3 meses, né? E vi que ele era um seringueiro também, não tinha nada. Era que ele estava numa alegria, numa satisfação de estar criando o sindicato, sabe? E logo quando chegou na hora da falação, ele se ofereceu para falar, então, o pessoal escolheu ele como secretário, muito bem escolhido. E depois escolheram o Wilson Pinheiro, que era outra grande liderança, eu também convivi muito com o Wilson. É uma outra história incrível do Wilson. E mataram ele, né, na sede do sindicato em 1980. 1981. E mataram o Chico em 88, né? Aí quando mataram o Wilson Pinheiro, lá em Brasileia, houve um esvaziamento, sabe, no sindicato, muita dúvida e alguns medos e tal. E o sindicato de Chapuri estava entregue às baratas. E o Chico, como ele morava em Chapuri, era daqui da região de Chapuri, ele veio e assumiu a presidência do sindicato de Chapuri e todo o centro da luta passou para ser Chapuri. Aí o Chico foi logo pensando na criação das reservas extrativistas, o Conselho Nacional dos Seringueiros, para ter uma expressão nacional, e buscava levar a luta para tudo quanto era lugar, para as universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Ele tinha uma crença no papel da imprensa incrível, né? Todo dia, quando ele estava aqui na cidade, quando ele vinha de Chapuri, todo dia ele ia no jornal com uma novidade, levando uma notícia ou dando uma declaração. Um homem da floresta, acho que com todos os valores que a floresta pode passar para um indivíduo, sabe? Assim, de afetividade, de simplicidade, de fé, e de companheirismo, de solidariedade. Ele, quando passou a ser
presidente do sindicato de Chapuri, ele resolvia até separação de casais. O namorado brigava com o namorado e iam levar para ele resolver. Ou o pai pedir para ele ver se a filha podia casar com tal cara. Ele atendia coisas desse tipo. E ele achava que isso era uma coisa que ele podia fazer e devia fazer, sabe? E foi criado também em Brasília, em 1985, o Conselho Nacional dos Seringueiros. E havia a resistência, a luta desses seringueiros organizados em defesa da floresta amazônica. E porque também eles não aceitavam as recomendações e as regras do INCRA de distribuição de terra. Porque eles moravam em colocações de seringa dentro da floresta, que não derrubavam a floresta e que tinham uma dimensão de pelo menos 300 hectares cada uma colocação. E que depois foram regularizadas nas chamadas reservas extrativistas, que foi uma proposta do Chico Mendes. Então, durante essa organização, essa luta, a resistência dos seringueiros e a organização deles e a luta que eles tiveram no enfrentamento com fazendeiros que queriam desmatar grandes áreas para colocar boi. Os índios também foram ameaçados por essa nova frente de ocupação. E aí isso serviu de argumento para Chico Mendes e outra liderança dos seringueiros de acabar com qualquer divergência que pudesse permanecer entre índios e seringueiros, que eles eram iguais, homens da floresta. E nos anos 80, início dos anos 90, eles fundaram, depois de muitas discussões, a Aliança dos Povos da Floresta, que perdura até hoje. Hoje, todos os grupos indígenas do Acre estão ocupando suas terras, a maioria já demarcada, né? E outras ainda por demarcar. E tem alguns grupos isolados que precisam de definição de suas áreas, né? Mas eu acredito que a situação indígena no Acre é uma das melhores do país. O Chico, eu até cheguei a escrever um texto que nos últimos dias da vida dele, eu estava até meio assim, distanciado dele, né? Porque ele tinha outros parceiros e fazendo outras coisas, e caminhando com outro tipo de assistência, e eu já tinha perdido os meus canais, né, de jornalismo. Eu já tinha saído do Estadão. Eu não sabia mais como no jornalismo, até quando eu cheguei a ser diretor da TV educativa aqui, né? Então, até quando eu estive lá, eu conseguia separar, até no enterro dele, no velório dele, as imagens que tem guardadas aí, foram nós que fizemos. E eu estou segurando o microfone assim, na cara do Lula, como ela está segurando aí, para gravar, porque ninguém tinha nem repórter, né, na época. Mas eu estava já meio distanciado. Mas para mim, assim, a dele, antes a do Wilson Pinheiro, tinha me chocado muito, né? Porque o Wilson era outra pessoa também, assim, que ele falava de uma maneira tão sofrida, né? Sofrida que tocava em você. O Chico, ele ainda tinha um sofrimento, mas ele era mais otimista, né? Acho que ele confiava muito nele, nos companheiros, e empolgava, sabe?
O Wilson Pinheiro não, era um cara corajoso, sabe? Mas era triste. Muito, assim, uma vez eu dormi na casa dele, aí as filhas deles eram tudo jovens ainda, pequenas, agora já tudo moça, casado. E, e nós fomos tomar banho num açudezinho que tinha atrás da casa, numa lagoazinha, corrente, de água corrente. Então. Aí vamos todo mundo tomar banho, que ainda não chegou a luz. Estava o João Maia também. Aí uma das filhas dele, aí ele chamou, vamos filha, vamos tomar banho. Aí ela disse, não, eu vou depois, vou tomar banho no meio de homem aí. É mais ou menos assim que ela falou, né? Aí ele, quando nós nos juntamos assim, ele disse, você vê que é, né? Eu estou entre amigos aqui, ele está dizendo que não vai tomar banho porque não conhece os homens e tal. Aí daqui a pouco estão tudo aí no puteiro, né? Como se ele não tivesse meio de educá-las e salvá-las da situação miserável, né? E por coincidência, essa menina, depois de algum tempo que ele tinha morrido, né, ela foi trabalhar como doméstica na casa do assassino. É muito, assim, você trabalhar como repórter, cobrindo esse tipo de conflito, sabe? Assim, de tendo que ouvir o relato doloroso de uma família expulsa, injusta, né? Justamente, assim, sem que você visse em volta nenhum sinal de defesa, de socorro, né? Todos os poderes constituídos ignoraram. E você está no meio, mas você quer ajudar, mas você tem dificuldade, você não tem poderes para. Até para chegar num governador, você precisa levar em conta alguns artifícios, né, de conhecer por outros meios, e não por ter identidade com aquele sentimento ali, com aquela situação. Então, assim, eu não nego que eu chorei muitas vezes, sabe? Ver o cara sentar num desmatamento, numa seringueira, que eles derrubavam tudo, seringueira, castanheira, os caras, né? Eles contratavam, na maioria, depois de um certo tempo eles passaram a contratar operadores de motosserra, tudo de fora, de Cascavel, Mato Grosso, lá no interior do Paraná, ou Rondônia, porque os seringueiros se recusavam a cortar seringueiras, castanheiras e tal. E também porque eles relatavam depois para a família o que tinha as violências que tinham passado nos acampamentos, então, fome, ameaça de jagunço querendo atirar nele. Eu acompanhei vários ônibus chegando de fora, né, de Cascavel, os caras viajando 3, 4 dias sem comer nada dentro do ônibus, tudo sujo, imundo, né? E tinha cara que vinha, os homens tudo careca, porque eram retirados da delegacia. Da delegacia eles entravam no ônibus e vinham para cá. Levavam direto para o acampamento. E uma vez chegou um avião 737 da Cruzeiro, da Varig, trazendo 70 cara com motosserra para uma fazenda. Para chegar ao poder político, poder executivo, o PT teve que contar com parceiros que não tinha o mesmo, que não estavam acostumados com a mesma problemática do pessoal da floresta. Sabe, que eles representavam essa outra cultura, que eu poderia assim chamar não indígena, não florestal, entende?
que é mais teórica do que... Porque o Chico Mendes, o Raimundão, não sei se você pode falar com o Raimundão. Falou? É outra coisa você ouvir o Raimundão e ouvir um líder do PT, qualquer um, liderança do PT urbana. Tem toda aquela interferência teórica, a linguagem pedagógica partidária, entendeu? E isso esconde um pouco, ignora um pouco o sentimento, sabe? Aquela singeleza que vem do coração, que vem do olhar para o olhar, que vem da solidariedade do companheiro, que vem do conhecimento da luta do outro. Então, assim, parece assim, que há uma tentativa de transformar aquele instrumento que é um partido, em vez de transformar esse instrumento, o partido, num instrumento que vai ajudar a massa a avançar, você quer transformar a massa para atender ao partido, né? As regras do partido. Isso, aí sim, hoje em dia, nacionalmente, você não vê muita diferença de um partido para outro. Qual é o partido de esquerda, qual é o partido de direita, senão por alguns discursos que já estão carecas, já estão, né, desusados, né? Tem muita coisa para você colocar no discurso hoje que a esquerda não está sabendo colocar, parece. Entende? Que afine, que traga junto com o discurso a massa. Então, assim, o Acre ficou sem partido novamente, ficou sem instrumento de defesa da sua população desassistida. Então, a massa está vulnerável, está disponível para qualquer sigla partidária. Ficou tudo ainda por ser concluído, a vitória, né? Mesmo as reservas extrativistas, elas foram aprovadas, o Sarney assinou, as famílias deixaram de ser expulsas por jagunço, mas estão sendo expulsas hoje pelo Poder Judiciário, porque elas não conhecem, elas não sabem como se defender e não tem nenhum advogado disposto a enfrentar mesmo a dificuldade que eles estão vivendo, né? Mas hoje em dia essa força é forte, é grande, entende? É o sistema. Eles assinam documentos que nem sabem o que estão assinando. Já saíram várias famílias assim. Então vai continuar. Isso que a gente sabe é aqui de Chapuri, que está perto, e dos outros municípios, como é que está acontecendo? Houve uma desmobilização do aparelho sindical, sabe? E dos apoiantes do partido, do PT. Eu acho que houve um erro que o outro partido, como o PMDB, quando terminou a ditadura, já tinha feito. Quer dizer, em vez de reforçar os sindicatos, de ouvir, de se aproximar das bases que fizeram uma luta em defesa da floresta, em defesa da sua identidade, eles fizeram foi o mesmo, de certo modo, que outros partidos. Quer dizer, não aqueles que fizeram a verdadeira luta ficaram excluídos lá, estão lá na reserva extrativista, mas estão abandonados lá. Esse pessoal que veio da floresta, eles são a salvaguarda da floresta, porque primeiro que eles não têm medo da floresta. A vantagem era imensa se você considerasse que essa periferia aqui tem muito a ensinar. Agora, não dá atenção para eles. É um pessoal que está aí atrapalhando, dificultando o governo. Não consegue pensar de uma maneira diferente. Vai pensar igual os outros partidos. Tem gente com 300 hectares, 500 hectares de terra. Por quê?
Por que essas terras não estão na mão de seringueiro? Entende? Porque o Poder Judiciário está quem faz concurso e ganha para cá as cargas no Poder Judiciário é gente de fora. Aí já chega aqui já com um salário desse tamanho e os daqui não ganham. O que é que nós ganhamos aqui? Ganhamos mudança nos nossos hábitos. Entende? Coisa que a gente comia barato aqui não come mais. Tem muita. Mudou a maneira de se divertir, de lazer, de bar, sofisticação. E não tem mais aquela coisa, até a música, né? Quer dizer, aqui era forró mesmo, forró era a música do ar. Você não tem mais forró, tem essa dupla sertaneja. Tudo são mudanças que aconteceram, né? E assim, escolas, muita sofisticação. Eu acho que houve um crescimento mais para os ricos, sabe? Assim, para os de fora, para os forâneos, né? Que nem gosto muito dessa expressão forâneo. A gente chamava, os seringueiros chamavam os invasores de paulistas, entre aspas, né? Ele não sabia, é um paulista aí, o cara altão, com cinto largo, tem revólver na cintura. Então assim, apesar de haver muita crítica hoje em dia, porque eu acho que nós estamos dominados pela direita, mas a esquerda que nós temos não é mais a esquerda que a gente tinha antes, quer dizer, ou que com a qual a gente sonhava. Eu acredito que nós podemos ter grandes avanços no futuro se passarmos a trabalhar com essa cultura regional, essa identidade acreana. Assim, quando eu vejo os bairros periféricos de Rio Branco foram ocupados por famílias expulsas de seringais. Então, essas famílias, eu acompanhei muito de perto isso, né? E vi a luta deles, enfrentavam lá os jagunços que queimavam o barraco deles, enfrentavam os delegados de polícia lá, e chegavam aqui e iam enfrentar os delegados, a polícia militar, que iam colocá-los para fora do terreno que estavam ocupando, que diziam ser pertencente a pessoas daqui da cidade, barões da cidade. Então foi muito, isso durou o tempo todo, até depois se entrava com ação na justiça, o governador decidia marcar, criar um bairro e tal, e eles ganhavam aquele pedacinho de terreno e aceitavam uma vida precaríssima, né, até hoje. Assim, não é de quem ganhou uma luta, né? Eles sobreviveram, né? Estão sobrevivendo. Eu estou muito descrente de que a gente possa se livrar dessa nova ameaça. Eu penso assim, que a ciência, o problema é que não dá para a gente prever o que vai acontecer no ano que vem, nos próximos 10 anos, diante dessa desarrumação generalizada que está na vida política, filosófica, religiosa, né? Então, eu tenho medo dessa religião evangélica que cresce e que não respeita as outras tendências, né? Que não experimenta que não aproveita a força que tem de arregimentar pessoas para aquela fé, para instruí-las sobre a natureza, sobre a importância de ser solidário com o outro, de reconhecer, de ser amigo, de ser humano, sabe? Acho que a gente está caminhando para um processo de desumanização acelerado, sabe?
E não tenho nenhuma perspectiva boa para a Amazônia nesse momento, até agora. Eu tenho a memória de uma resistência diferente, né? Lá atrás, nos anos 70, 80. Então a gente via que as passeatas estudantis, eu participei de muitas correrias na cidade de Belo Horizonte. A gente invadia aquelas casas para se livrar de borrachada, invadia prédios. Então, não vê mais nada disso. Entende? E assim, eu acho que naquela época a gente sabia definir melhor quem é que estava querendo nos atingir. Esse pessoal que está vindo comigo aqui, até hoje ainda vem uma vez por semana. A gente discute o retorno do Varadouro, mas é coisa impossível, não tem dinheiro, não tem como, né? Mas a gente gostamos da conversa, né? Eles adoram o Varadouro, adoram conversar sobre o Varadouro. É interessante porque realmente ele nunca funcionou como uma empresa de jornal, mas assim como um boletim de movimento de esquerda. Dormia todo mundo na redação. Sim, então, da maneira como começou, terminou. O jornal não era de ninguém. Eu não tenho vergonha do jornalismo que eu fiz, né? Eu acho que eu cumpri uma questão básica do jornalismo, que é ajudar a melhorar a sociedade em que você vive, né? E eu acredito que existe uma cultura diferenciada que precisa ser ouvida. E nós só vamos ser um Acre sustentável, de verdade, um Acre generoso, bonito, simples, afetuoso, acolhedor, se for levado em conta essa cultura. Para mim, a verdadeira elite cultural e social estava na periferia de Rio Branco, porque ela não era reconhecida. Espero que a gente possa evoluir para isso. Agora se fala muito em sustentabilidade, você já ouve fazendeiro enchendo a boca de sustentabilidade, não sabe nem o que é. Então assim, é fácil você jogar um nome de defesa do meio ambiente. Quantos já passaram nos últimos 10, 20 anos que foram criados por esses encontros de acadêmicos e tal? Eu não sou contra a academia, eu sou contra os que fazem academia e não aplicam o que aprenderam lá.